Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samia Maia, sou nutricionista, pós-graduada em Nutrição e Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Nutrição Aplicada à Estética e pós-graduanda em Nutrição Esportiva. Hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês a respeito da avaliação nutricional de crianças de 0 a 10 anos, a convite do Congresso Nacional de Saúde Materna e Infantil. Então, eu trouxe aqui para vocês de início o que seria a avaliação nutricional da criança. A avaliação nutricional nada mais é do que uma abordagem em que a gente vai utilizar visando identificar o estado nutricional dessa criança, os possíveis distúrbios que ela pode vir a apresentar ou que ela já tem, e também os possíveis riscos nutricionais, como deficiências de vitaminas e minerais que essa criança pode vir a apresentar. Então, a gente pode dizer que a avaliação nutricional é uma ferramenta que vai auxiliar o profissional nutricionista a encontrar uma melhor maneira, né, de conduzir ali aquele caso clínico. Ou seja, ela vai te ajudar a propor condutas que possibilitem a recuperação, caso essa criança venha apresentar riscos ou distúrbios nutricionais, ou venha estar, né, um estado nutricional ali de sobrepeso, obesidade ou baixo peso, ou então a manutenção adequada do estado de saúde desse paciente. Aqui eu trouxe para vocês uma afirmação da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde fala que a avaliação nutricional ela é essencial na conduta do nutricionista, principalmente por esse fato, pela identificação do risco do estado nutricional da criança e também uma forma, uma ferramenta de garantir que haja esse monitoramento ao longo do desenvolvimento, do crescimento dessa criança. Então, assim, na prática clínica, materno-infantil, é fundamental que se tenha uma boa avaliação nutricional para que a gente venha obter ali sucesso, né, em um diagnóstico fechado, identificando o estado nutricional e os possíveis riscos que essa criança pode vir a apresentar. Aqui eu trouxe para vocês as duas metodologias, né, os dois métodos de aplicação de uma avaliação nutricional voltado ao público infantil. Os métodos diretos e indiretos. Esses métodos nós vamos ver tanto no público infantil quanto no público adulto. Mas direcionando um pouquinho mais para o público infantil, para a criança em si, eu trouxe aqui para vocês os métodos diretos, que são aqueles que nós vamos ter mais precisão, onde nós podemos individualizar de fato a abordagem, que é através dos exames antropométricos, dos exames físicos e dos exames laboratoriais. Já os métodos indiretos são aqueles que são um pouquinho mais amplos, geralmente são utilizados em estudos demográficos ou então em inquéritos socioeconômicos e culturais. E também existe um método indireto que a gente pode estar utilizando até mesmo no consultório clínico, né? na nossa conduta mesmo da clínica em si, que são os inquéritos de consumo alimentar, que vão te dar ali também um aparato a mais qualitativo para que você venha obter um diagnóstico, né? Venha verificar de fato o estado nutricional da criança. Quando a gente passa a falar um pouquinho mais da avaliação nutricional de forma individualizada, como eu até citei no slide anterior, a gente deve destacar alguns parâmetros, que é a anamnese nutricional, o exame físico detalhado, o exame bioquímico e a avaliação antropométrica. Esses 4 pontos, né, esses 4 parâmetros, eles são fundamentais para que a gente consiga obter de fato uma boa avaliação nutricional e consiga tratar o paciente de forma que ele venha, né, atingir os seus objetivos, seja de manutenção ou seja de recuperação da saúde, promoção ali, né, de uma qualidade de vida maior. No parâmetro anamnese nutricional da criança, é fundamental que a gente estabeleça uma boa relação com a criança e com o responsável. Muitas das vezes, né, quando a gente recebe a criança no nosso consultório, a gente acaba que deixando somente o adulto falar, né? Mas a gente precisa ter essa comunicação também com a criança, que é interessante, é importante, para que a gente venha compreender o que é que ela está sentindo, né? O que é que ela tem a dizer ali de como é a alimentação dela. E claro, sempre também ouvir o responsável, o pai, a mãe ou o responsável que estiver acompanhando, que é para que a gente mantenha ali uma boa relação e consiga construir, né, um laço ali
de acolhimento humanizado que possibilite com que essa criança e esse responsável venha confiar na gente como profissional. E nesse quesito da anamnese é fundamental, porque a gente vai ter uma conversa, né? Vai ter uma conversação com o pai ou a mãe, ou então mesmo com a criança. Então a gente precisa ter esse laço ali de acolhimento, que é justamente para que eles venham se sentir à vontade para contar a verdade para a gente. Senão eles acabam omitindo ou mesmo mentindo algumas questões. E no quesito assim da anamnese nutricional, é fundamental que a gente venha dividir ela em algumas etapas. E aqui eu trouxe para vocês alguns tópicos, que são a anamnese, que a gente vai verificar os fatores socioeconômicos e culturais, que é essencial, histórico gestacional, histórico pessoal, familiar, investigação dos diversos aparelhos e hábito alimentar. É fundamental que durante a anamnese a gente monte ali uma conversação, né, um diálogo, que a gente consiga preencher esses pontos, porque eles vão nos ajudar a montar a melhor estratégia para a criança. A anamnese nutricional ela vai ser fundamental, né, ao longo da avaliação nutricional como um todo da criança, na prática clínica lá do consultório. Por quê? Porque através dela nós vamos fazer inferências sobre como está, né, como é a qualidade ali, a quantidade que essa criança consome ao longo do dia e como a gente pode adequar e proporcionar melhor qualidade para ela. Mas aí a gente vai pensar assim, nossa, como que a gente vai conversar, né? O que que a gente vai abordar nessa conversação, nesse diálogo? Eu trouxe aqui para vocês, separado por faixa etária, né, por fases da infância, que é justamente para a gente sempre buscar ser o mais direto possível. A gente precisa da anamnese ser bem objetivo. Claro que a gente vai conversar com o paciente, né, com a criança, mas a gente precisa também ser objetivo, para que a gente não acabe perdendo tanto tempo ao longo da consulta. E aqui, como eu falei para vocês, trouxe para vocês dividido em 3 fases da infância: período neonatal, fase do lactente e fase pré-escolar. Em cada uma dessas fases é interessante que a gente comece a analisar, né, de modo mais específico, alguns parâmetros. A exemplo do período neonatal, a gente sempre questionar ali na nossa anamnese o peso, o comprimento, o perímetro encefálico ao nascer, que é fundamental também, intercorrências ou doenças no primeiro mês de vida e o aleitamento materno. É fundamental que a gente compreenda ali e não esqueça de perguntar para a mãe como é que está esse aleitamento. Já na fase do lactente, é interessante que a gente fale também sobre o aleitamento materno, mas que aí a gente já comece a abordar de forma mais específica a questão da introdução alimentar, como é que foi, a diversidade, a quantidade que foi oferecida para essa criança, se foi necessário o uso de suplementos vitamínicos e minerais, como é que está a questão das atividades diárias dessa criança, o desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo, social, se essa criança veio a desenvolver, né, algum transtorno ao longo desse período, além de outras intercorrências, como patologias mesmo, né, disfunções, infecções agudas que podem ter provocado aí alguma alteração de peso, ou então alguma alteração ali para vir a desenvolver disfunções como deficiências de vitaminas e minerais. Já na fase pré-escolar, nós vamos direcionar nossa anamnese para questionamentos relacionados de fato aos hábitos alimentares dessa criança. Como é que está a questão da atividade física, se pratica exercício físico na escola ou fora da escola, se já teve alguma intercorrência ao longo desse período, se já teve internações devido a patologias, né, infecciosas, como eu falei anteriormente, se tem presença de risco familiar para desenvolvimento de doenças crônicas. No caso, a gente vai verificar ali o histórico da criança, o histórico clínico da criança, a atual situação dela e também o histórico familiar, que é essencial. Porque a gente sabe hoje em dia, né, que essa questão de doenças crônicas, elas são ali, podem ser hereditárias dependendo da família. Ao realizar uma anamnese nutricional, né, em uma criança, a gente precisa ter em mente que vamos precisar
abranger a questão da alimentação, né? Como é que se encontra o hábito alimentar dessa criança nos últimos meses, nos últimos dias, o tipo e a frequência das refeições diárias, se consome 3, 4, 5 refeições diariamente, como é que são compostas essas refeições, é essencial que a gente avalie isso. Se houver alguma alteração, né, na dinâmica dos dias anteriores à consulta, e aqui se atribui essa mudança, ou seja, se na última semana essa criança ela já veio para a gente encaminhada de um médico devido a algum diagnóstico, né, de alguma patologia, exemplo, pré-diabetes, que tem sido incidente em crianças e adolescentes. Essa criança com certeza ela já vai ter entrado, entre aspas, numa dieta. Então, ela já vai vir ali com algumas alterações, né, na alimentação. Não vai ser mais como ela já estava acostumada a se alimentar antes de ter esse pré-diagnóstico, esse diagnóstico ali de pré-diabetes. Então, é interessante que a gente sempre pergunte as alterações, como está o hábito alimentar, principalmente nos últimos 3 meses. Além disso, como toda anamnese, né, ela deve ser realizada de maneira a não induzir as respostas que não correspondem ao fato da realidade desse paciente. Ou seja, sempre que a gente for fazer uma anamnese nutricional, isso com a criança, com o adolescente ou com o adulto, a gente precisa ter atenção na forma como a gente for perguntar. Porque às vezes a gente acaba induzindo uma resposta e isso não é adequado. Porque a pessoa pensa assim, nossa, se ela está falando né, é isso, é porque deve ser o correto, então eu vou responder que é. Mas nem sempre, né, a pessoa vai estar contando a verdade pra gente. Então a gente tem que evitar ao máximo induzir essas respostas. Sempre que for necessária, é interessante que a gente tenha ali uma precisão na caracterização dos nutrientes que a criança consome, né, ou mesmo o adolescente venha consumir. Deve-se recorrer para essas características, né, para obter essas informações, deve-se recorrer a instrumentos mais qualitativos, que podem ser o recordatório 24 horas, o registro alimentar ou mesmo o inquérito de frequência alimentar. Cada um, né, vai variar de acordo ali com a abordagem que o nutricionista ele pretende utilizar no seu consultório, na sua prática clínica. Geralmente eu utilizo o recordatório 24 horas no momento da consulta e o diário alimentar ao longo do período de avaliação, que é justamente para verificar como é que está essa situação, como é que está a alimentação de fato dessa criança. Falando um pouquinho mais a respeito de lactentes, né, em regimes de aleitamento materno exclusivo, é importante a gente sempre perguntar à mãe o número de vezes que ela tem amamentado essa criança, o tempo das mamadas, se há o esvaziamento e revezamento das mamas, a quantidade de fraldas utilizadas ao longo dos dias e as características das evacuações da diurese dessa criança, principalmente a questão da quantidade e da coloração, para a gente poder verificar ali como é que está a questão de hidratação também, do sistema intestinal de fato dessa criança, para que a gente venha sempre atingir o nosso objetivo, né, que é proporcionar uma qualidade de vida, proporcionar ali que essa criança venha atingir o estado nutricional adequado. Quanto às crianças de modo geral, é interessante que a gente sempre faça ali, sempre que possível, faça o levantamento do que a criança comeu nas últimas 24 horas. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer esse levantamento de maneira que seja ali de acordo mesmo com a realidade dela. Porque é um exemplo bem prático. Às vezes, na segunda-feira, a gente vai atender a criança, aí no sábado, então no domingo, ela teve um aniversário e ela comeu besteiras, né? Comeu bolo, comeu pipoca, comeu salgadinho. Aí na hora do nosso recordatório vai estar lá dando alteração de que ela comeu salgadinho, mas não é uma coisa habitual dela. Ela não come todos os dias salgadinho. Ela comeu porque foi no aniversário. Então, quando for assim, nesse momento que a gente vê ali numa segunda-feira, ou então próximo de um feriado, ou que a gente vê que a criança teve um dia ali diferente, né, uma alimentação diferente no dia anterior, é interessante que a gente faça o recordatório habitual dela, não o das últimas 24 horas. Falando um pouquinho mais, né, a respeito do segundo parâmetro da avaliação nutricional, que é a questão do exame físico da criança.
A gente já falou um pouquinho sobre a anamnese, onde a gente vai fazer uma conversação, né, um diálogo com a criança, com os responsáveis. E agora a questão do exame físico. Eu costumo dizer que o exame físico a gente começa a fazer desde quando a criança entra no consultório, porque a partir do momento que a gente olha para ela, a gente já começa a analisar. A gente já começa a inspecionar ali para verificar se tem, né, algum sinal, algum sintoma aparente que possa indicar possíveis disfunções nutricionais ou mesmo patologias. E no exame físico é interessante porque ele vai possibilitar justamente a visualização desses dados que eles são importantes e complementares para a nossa anamnese. Eles podem estar diretamente ou indiretamente associados à queixa principal, né? A queixa que levou o paciente ao nosso consultório. Então é interessante que a gente sempre tenha esse olhar também mais clínico para esse exame físico. E dentre inúmeras observações que a gente pode fazer, né, inúmeros diagnósticos que a gente pode ter através do exame físico, eu trouxe aqui para vocês três: a desnutrição, a obesidade e a anemia ferropriva. São três disfunções ali, três, né, patologias que podem contribuir para que a gente consiga observar, né, inspecionar nesse paciente através do exame físico sinais e sintomas. E por isso eu trouxe aqui para vocês o interessante, né, da gente analisar de modo específico a criança mesmo da cabeça aos pés. Não que a gente precise, de fato, separar um momento da nossa consulta somente para ficar olhando a criança dos pés à cabeça, mas a gente pode ir aproveitando no momento de conversa, no momento da avaliação antropométrica, a gente pode ir aproveitando para ir já visualizando esses sinais. O exame físico, ele vai te proporcionar, como eu falei, né, algumas características ali, visualizar algumas características de patologias como a obesidade e como a anemia. No exame físico da obesidade, é interessante que a gente venha observar se há o predomínio, né, da distribuição de gordura na região abdominal, se essa criança tem estrias ou não, como é que está a respiração dela, bucal, se ela tem edemas ou não, se ela sente dores nas articulações, desvio de coluna, que também, né, é um dos principais sinais que tem ali na criança obesa, alterações no corpo, né, manchas na pele e outros desvios ortopédicos. Já na anemia ferropriva, é interessante que através do exame físico a gente venha observar se essa criança está pálida, se a pele, né, a mucosa está com palidez, ou se ela tem apatia, astenia, como é que está o desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, o comprometimento do crescimento, se ele está sendo ali de fato comprometido ou não, se ela está tendo um bom desenvolvimento, um bom crescimento, né, estatural, e a maior suscetibilidade a infecções. Quando falamos da desnutrição energético-proteica, é interessante que a gente saiba, né, visualizar ali os principais sinais que uma criança com desnutrição do tipo marasmo pode vir apresentar e uma criança com desnutrição do tipo caxiocó também pode vir apresentar. O marasmo e o caxiocó têm características bem específicas e bem diferentes. A gente pode chegar a dizer, né, que uma é o inverso da outra. Por quê? O marasmo geralmente ele vai acometer crianças menores de 12 meses. Já o caxiocó ele vai acometer crianças acima de 2 anos, de modo geral. Além disso, características assim, sinais, né, físicos, eles vão ser bem visíveis na hora que a gente for trabalhar ali com essas crianças. O marasmo, uma magreza, né, uma atrofia muscular e subcutânea, além do desaparecimento da bola de Bichat. A gente vai ver ali, de fato, uma baixa atividade por conta desse emagrecimento bem acentuado que essa criança pode vir apresentar. Além disso, um aspecto assim mais envelhecido dessa criança, com atrofia das nádegas, por exemplo, também. Na caxiocó já vai ser diferente, porque a gente vai ver ali o inverso, como eu falei. A gente vai ver características na pele como descamação, inchaço. A gente também vai ver ali uma predominância de hepatomegalia decorrente da gordura, né, da esteatose.
A gente pode ter ali também uma visualização da face de lua decorrente do edema na face, além do acometimento dos cabelos, né, na textura, coloração, na facilidade de soltar do couro cabeludo, né, ou seja, na facilidade de ter quedas de cabelo. Então é interessante sempre que no exame físico a gente saiba diferenciar esses dois tipos de desnutrição. Porque assim, hoje nós já encontramos, né, diversas crianças assim com obesidade, mas ainda assim a gente consegue encontrar em algumas regiões do nosso Brasil e também do mundo em si, né, crianças que venham ter desnutrição do tipo marasmo, do tipo caxiocó. Falando agora um pouquinho sobre a questão do exame bioquímico, que também é uma etapa, né, da nossa avaliação nutricional da criança. Os exames bioquímicos eles vão ser interessantes porque eles vão atuar de forma a complementar o que a gente já tem suspeitado. Ou seja, a gente vai iniciar pela anamnese, realizando o exame físico, e aquilo que a gente combinou ali, que a gente identificou, suspeitou, através do link que a gente fez entre a anamnese e o exame físico, nós vamos poder comprovar através da solicitação do exame bioquímico. Ele justamente vai estar para avaliar, né, o risco que a criança tem de desenvolver alguma disfunção nutricional ou doença crônica. Ele vai estar atuante também no diagnóstico de fato, né, um diagnóstico mais fechado, e no acompanhamento nutricional dessas crianças. É importante ressaltar que a interpretação dos resultados desses exames laboratoriais deve sempre levar em consideração, né, a condição clínica que essa criança se encontra, a condição nutricional prévia e a presença de respostas inflamatórias e equilíbrio hídrico. Ou seja, o exame bioquímico ele vai vir em decorrência de uma suspeita diagnóstica que a gente tem. E ele sempre tem que levar em consideração a condição que essa criança está apresentando. O que isso quer dizer? Que quando a criança vai até a gente tem uma suspeita, nós vamos solicitar a essa criança exames bioquímicos que estão relacionados diretamente com a suspeita que a gente tem que ela possa vir apresentar ali alguma disfunção, né, alguma patologia. Não adianta a gente querer passar inúmeros exames bioquímicos, sendo que a gente precisa identificar de fato se é aquilo que a gente está pensando que é, né, aquela nossa suspeita mesmo diagnóstica ou não. Então é interessante sempre a gente direcionar, levando em consideração as características que essa criança tem relatado para a gente e tem apresentado fisicamente no decorrer ali do nosso exame físico. Agora, falando um pouquinho mais com vocês a respeito da avaliação antropométrica, que é o nosso último item, né, da avaliação nutricional, mas não deixa de ser importante também, porque a avaliação antropométrica ela vai ser essencial para a gente obter dados quantitativos. Até então, a gente tinha falado de dados qualitativos, né, através da anamnese, do exame físico, do exame bioquímico, e agora a gente vai ter ali o auxílio de dados quantitativos, que vão auxiliar a gente a identificar de fato o estado nutricional dessa criança, classificando em baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade. A avaliação antropométrica, de modo geral, é bem tradicional, é utilizada, né, internacionalmente, tanto para identificar o estado nutricional de uma única pessoa, né, de um único indivíduo, ou de uma coletividade, ou seja, de um grupo, de uma comunidade. A avaliação antropométrica ela é interessante por quê? Porque ela é de fácil aplicação, baixo custo, tem um caráter ali um pouco invasivo, né, quando comparada com outros tipos de avaliação, além de ser, como eu falei, né, universal, por conta que ela é utilizada internacionalmente. Os parâmetros antropométricos voltados à avaliação da condição nutricional das crianças geralmente são peso, estatura, além de perímetro encefálico, como eu falei lá na questão da anamnese, é interessante que a gente verifique logo ao nascer, né, o perímetro encefálico, torácico também, braquial e abdominal. Eles vão ser interessantes justamente porque um vai complementar o outro e vai nos ajudar a identificar se essa criança nasceu com baixo peso, se nasceu com peso adequado, se nasceu com sobrepeso, entre outras disfunções que essa criança pode vir apresentar logo ao nascer. Aqui eu trouxe para vocês, para ficar mais dinâmico, né, mais fácil de compreender,
a questão da aferição, né? De como a gente pode estar trabalhando os parâmetros antropométricos, os índices antropométricos com as crianças em si. Geralmente recomenda-se 4 índices antropométricos, que é o peso por idade, estatura por idade, peso por estatura e índice de massa corporal, ou IMC, por idade. A caderneta da criança ela vai estar seguindo os seguintes parâmetros para ajudar, né, na interpretação desses dados. Justamente eu trouxe aqui uma tabelinha, né? Eu adaptei uma tabelinha que tem na caderneta da criança para a gente estar trabalhando e identificando ali quais seriam os necessários para a gente utilizar de acordo com a faixa etária dessa criança. O perímetro encefálico, como eu falei para vocês, é super interessante que a gente utilize ali, faça a aferição logo quando a criança nasce, até os 2 anos de idade. Já quando a criança passa dos 2 anos, né, de 2 a 5 anos, que a gente começa a utilizar esses outros índices antropométricos, como peso por idade, comprimento para idade ou estatura para idade, peso por estatura e IMC para idade. Já a partir dos 5 anos, é interessante que a gente utilize peso por idade, comprimento por idade e IMC para idade. Sempre de acordo com a faixa etária, né, com a fase da infância, a gente pode estar utilizando um ou outro para fazer ali o diagnóstico desse paciente. Mas, claro, alguns deles vão precisar ser complementados por outros parâmetros, né, por outras avaliações também. Aqui eu trouxe para vocês, de modo mais específico, o que seria, né, cada um desses 4 parâmetros quer dizer. O peso por idade, ele expressa a massa corporal em relação à idade cronológica dessa criança, refletindo a situação global. Ou seja, ele não vai direcionar, por exemplo, se der um sobrepeso, não vai direcionar a composição de fato que tem, né, de gordura no corpo dessa criança. Então é necessário que a gente utilize ele ali, mas a gente utilize outro para complementar esse índice antropométrico. A estatura por idade, ela vai expressar o crescimento linear da criança alcançado para a idade específica. Geralmente, esse índice antropométrico ele vai ser ali relacionado a possíveis diagnósticos de nutrição ou de deficiências de minerais e vitaminas que podem contribuir para que haja esse atraso no desenvolvimento estatural da criança. Então, é interessante que a gente utilize ele. Já o peso por estatura, ele vai expressar a harmonia entre as dimensões de massa corporal e estatura, ou seja, a adequação do processo de crescimento. Ele também vai nos ajudar, né, a identificar se essa criança está tendo um bom desenvolvimento estatural, um bom crescimento, se está dentro do recomendado ou não. Mas ainda assim também ele não vai contribuir de fato de maneira específica para que a gente venha saber se essa criança tem ou não um excesso ali de gordura de fato, né? Não vai inferir tanto na composição corporal. O IMC de massa corporal por idade, o índice de massa corporal ou IMC por idade, ele vai expressar a relação entre o peso da criança ou do adolescente e o quadrado da estatura, é utilizado principalmente para identificar a questão de déficit nutricional ou mesmo excesso de peso entre essas crianças, tendo a vantagem de que é um índice que ele pode ser empregado, como eu falei, na fase da adolescência também, e também na fase adulta e idosa. Então, esses 4 parâmetros, eles vão sempre auxiliar um ao outro. Utilizar de maneira ali isolada não é tão recomendado. É interessante que a gente utilize sempre 2 ou 3 para sempre ter ali um complementar o outro e a gente ter um diagnóstico ali mais efetivo. Para expressar os dados desses índices antropométricos, eu trouxe aqui para vocês como eles são, né, utilizados de fato ali na nossa prática clínica. Geralmente eles vão ser expressados em 3 formas: o score Z, o percentil e o percentual do valor da mediana. Mas ainda assim, principalmente na saúde pública, a gente consegue observar, né,
a questão do score Z e do percentil utilizado para que tenha esse diagnóstico. Hoje em dia, no consultório médico, quando a gente utiliza aplicativos, né, que vão ali proporcionar o cálculo nutricional do paciente, o plano alimentar e também a avaliação nutricional e física, a gente consegue obter por score Z e por percentil também. Então, geralmente vão ser esses dois que a gente vai mais observar ao longo da nossa prática clínica, que é o score Z e o percentil. O percentil, ele faz referência à posição do indivíduo numa dada distribuição de referência. É recomendado pelo Ministério da Saúde para uso em serviços de saúde. Esse percentil, né, ele justamente vai te ajudar a trabalhar de forma ali coletiva. Quando a gente está com a prática clínica, é como se a gente fosse observar aquela criança que a gente está atendendo em comparação com todas as crianças que já foram estudadas de fato ali nesses últimos anos, né, no censo, ou então em algum inquérito socioeconômico de fato que vise ali identificar também o estado nutricional daquela comunidade, daquela população. O score Z, ou Z-score, em termos práticos, ele vai significar o número de desvio padrão relativos ao afastamento da mediana de referência. Os dois eles vão servir para a gente identificar na tabela, que eu vou mostrar posteriormente, a questão se a criança está com peso adequado, se está com baixo peso, se está com a estatura correta para a idade ou não. Então é interessante que a gente saiba ler, né, os dois tipos de parâmetros que é para a gente proporcionar um bom diagnóstico para o nosso paciente. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de gráfico que a gente tem disponível pela Organização Mundial da Saúde e também está anexado na caderneta da criança e também tem do adolescente. Esse gráfico ele faz referência à questão do índice antropométrico peso por idade para meninos de 5 a 10 anos. Na caderneta, em alguns documentos que vocês forem pesquisar, né, na internet, vocês vão ver que esses gráficos eles vão variar de acordo com o sexo, feminino e masculino, e de acordo com a faixa etária, como eu falei para vocês, né, a questão de até de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos. Aqui, esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele está no modelo do parâmetro de percentil. Então, fica ali um pouquinho mais fácil para a gente observar, né? Onde a gente tem aqui na vertical o peso e na horizontal a idade. Vamos dizer um exemplo que a criança que a gente está atendendo, ela tem 9 anos completos e está pesando 30 quilos. Aí nós vamos verificar o ponto de encontro entre essas duas retas, né? Tanto a na vertical quanto na horizontal. Se a gente for analisar aqui, o ponto de encontro deu entre o P50 e o P85. Ou seja, a gente vai anotar esse ponto de encontro, né? Marcar ali na caderneta da criança ou no documento que a gente estiver analisando, anotando, entre P50 e P85. Aí nós vamos olhar na tabela de referência para identificar se essa criança está com o peso adequado de fato ou não, né, para a idade. Aí quando nós vamos olhar na questão da tabela de referência, a gente verifica ali, olha, a gente não tem o P50 para P85, mas a gente tem o maior que percentil 15 e menor que percentil 85. Então é nesse parâmetro que a gente vai analisar, que a gente vai observar a situação da criança. Aí verificando a questão que é de 5 a 10 anos, peso por idade, a gente verifica que o peso dessa criança está adequado para a idade dela. Agora, se tivesse dado um valor muito acima ou então um valor muito abaixo, poderia ser que essa criança já tivesse com peso elevado para a idade ou mesmo com baixo peso para a idade, fazendo com que a gente viesse, né, possivelmente, né, ter ali complicações e ter uma estratégia voltada de modo específico para recuperar a saúde dessa criança. Aqui eu trouxe para vocês, tanto no modelo percentil, quanto no score. A questão do score, né, que tem o score de 3, de -3 a -2, tem o score de -1,
o score +1 até o +3, e o percentil de 0,1 até 99,9. Então é interessante sempre que a gente saiba visualizar no gráfico essa questão de fazer o ponto ali de encontro, né, entre a reta vertical e horizontal, e depois venha na tabela de parâmetros avaliar se essa criança se encontra com eutrofia, com peso adequado, com estatura. Mas é como eu falei para vocês, evitar utilizar somente um índice antropométrico de forma isolada. É interessante que a gente utilize ali pelo menos 2 ou 3, para que a gente venha ter um diagnóstico ali do estado nutricional mais adequado. Falando aqui um pouquinho assim de modo resumido, né, tudo que a gente conversou até agora, é interessante a gente destacar que a avaliação nutricional da criança ela vai ser essencial para que a gente venha observar as alterações biológicas, as alterações fisiológicas que essa criança tem sofrido desde nascer, né, desde o momento que ela nasceu. Então, é interessante que a gente venha fazer uma boa avaliação nutricional para que a gente venha, consequentemente, tratar essa criança de maneira adequada, elaborando uma dieta que atinja, né, as necessidades e que seja uma dieta equilibrada, balanceada, consciente, que promova o crescimento adequado e o desenvolvimento orgânico dessa criança, sem que ela precise vir a utilizar ali medicamentos, por exemplo. Então, cabe a nós profissionais da saúde, né, especialmente nós nutricionistas que vamos estar atuando diretamente com essa criança na questão da alimentação, a identificação do estado nutricional, seja baixo, peso adequado ou sobrepeso e obesidade, a questão da gente identificar de fato e vir a traçar uma boa estratégia nutricional, ter um bom manejo ali com essa criança. Porque senão a gente acaba que diagnosticando errado e fazendo uma estratégia que não vai surtir tanto efeito para que ela venha atingir o objetivo dela, seja esse só mesmo manter a saúde que já tem ou recuperar de uma desnutrição ou mesmo recuperar de uma obesidade. Finalizando, essas foram algumas das referências que eu utilizei para compor esse slide nessa apresentação e eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Qualquer dúvida, estou à disposição para sanar.